Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são porventura Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom,
para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. O que nós temos aqui? O que está acontecendo? Que época e que tempos são esses que esses fatos aconteceram? Aqui nós estamos por volta de 860 a 842 antes de Cristo. Esse rei que a palavra nos diz, trata-se de Ben-Hadad II, o rei sírio, e o rei que está em Israel, este é o rei Jorão. E as tribos de Israel, eles estavam divididas. Aqui tratava-se do reino do norte, 10 tribos que se dividiram, das demais tribos, ou seja, eram 12 tribos de Israel. E aqui nós tínhamos então o reino do norte. Então havia 10 tribos de Israel que faziam parte, então, que estavam sendo governadas por este rei chamado Jorão. E as outras 2 tribos, elas faziam parte da tribo de Judá, que são só 2 tribos. E aqui o período foi um período de grandes embates que havia, os sírios foram por muito tempo grandes inimigos da nação de Israel. E só que neste período aqui, pelo contexto da leitura, pela indignação do rei, quando ele diz, que ele está procurando um pretexto para romper com ele, a gente entende então que aparentemente parece que estava havendo um tempo de acordo, de paz, Então, dentro desse contexto então que acontece tudo isso, há um agir de Deus, um sobrenatural de Deus na vida desse homem, mas nós vamos ver isso mais pausadamente. E nós temos aqui uma garota, uma menina que nós sequer sabemos o nome, mas essa menina, olha, uma verdadeira missionária. Se nós estamos hoje tratando de culto missionário, nós temos aqui o perfil de uma garota que estava em terra estranha e que ela realmente dá uma demonstração de quem era o Deus dela e a quem ela servia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, diz o texto, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Olha, meu querido, nós temos aqui um homem que está à beira da morte. A lepra, naqueles dias, era alguma coisa que levava o indivíduo muito rápido à morte. Tirava essa pessoa da sociedade, essa pessoa não tinha a possibilidade de estar vivendo mais no convívio da sua família, e essa pessoa ficava isolada, praticamente isolada. O texto não diz a que grau está a situação de Naamã, mas o que a Bíblia diz é que ele estava, era leproso, e estava, vamos dizer que praticamente à beira da morte. Era alguém que estava para morrer. A primeira coisa, querido, que nós aprendemos é que diante da morte, quando ela chega, olha, não importa o dinheiro que você tenha, não importa se você é alguém bem conceituado, como diz o texto, que Naamã era alguém conceituado, um homem
extremamente reverenciado. Mas, meus queridos, quando a morte chega, não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o quanto você é bem sucedido em seus negócios, não importa se você é PhD nisso ou naquilo outro, tudo isso perde o sentido, não tem valor. Não existe nada mais valoroso, nada mais precioso do que a vida, do que ter saúde. Isso é a coisa mais importante para o ser humano. E Naamã, então, ele está nessa situação, ele está à beira da morte. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é que tem essa menina. Essa menina, ela é um exemplo, como disse, de alguém que serve ao Senhor, e ela tem convicção de quem era o Deus dela. E essa menina, ela fora levada como escrava. Há grandes lições que essa menina nos passam e nos ensinam a nós, os filhos de Deus. Essa menina não estava lá na casa dessa senhora, esposa de Naamã. Ela não estava lá porque fora convidada. Ela não estava lá porque estava passando um tempo, e que estaria ali, convidada para ficar e ser bem atendida e bem recebida naquele lar. Ela era escrava. Ela foi levada, tirada do seu convívio, da sua família, da terra onde ela morava, da terra de Israel, e estava, o texto não nos diz, mas já estava certamente há muito tempo ali na casa dessa família. Mas ela sabia que o Naamã, o esposo da sua senhora, ele estava doente. E essa menina, ela nos dá um exemplo de quem realmente entende quem é Deus. Porque essa menina teria todos os motivos, vamos dizer assim, para odiar aquela família, para não querer o bem para aquela família, já que ela era escrava naquela casa. Mas essa menina, o texto nos diz que ela diz à sua senhora, no versículo 3: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, ela se preocupa com o esposo da sua senhora. Certamente aquele homem já não vinha muito mais na casa, não fazia parte muito do convívio. Como disse, a gente não sabe em que grau as coisas estavam com relação à situação dele, mas essa menina, ela intercede e ela diz para sua senhora: tomara que o meu senhor fosse até o profeta lá em Israel. Essa menina, ela não tinha ódio no seu coração, não havia rancor no seu coração. Esses sentimentos não faziam parte da vida dela, mas muito pelo contrário, ela dá uma clara demonstração de amor. E ela então diz que havia um Deus na terra dela, e havia um profeta, servo de Deus, que poderia colocar a mão sobre a vida de Naamã e ele seria restaurado. Porque ela sabia quem era o Deus dela. Meus queridos, você sabe quem é o seu Deus? Você tem convicção de quão poderoso é o Senhor? Que não há absolutamente nada impossível para o nosso Deus? Deus é o Deus que criou o universo. Deus é o Deus que criou todas as coisas pela força do seu poder. Deus criou a mim e criou a você. Deus criou o universo. Deus preparou todas as coisas com um propósito eterno para glorificar o nome dele. Todas as coisas que existem, elas apontam e manifestam a glória de Deus.
esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, é a Ele que nós servimos. E isso, querido, deve estar dentro de nós, isso deve arder dentro de nós, essa convicção de que a quem nós servimos não é a qualquer Deus, mas nós servimos ao Senhor do universo, o Deus que nos criou para a glória e o louvor do seu nome. Essa menina, então, ela entendia exatamente quem era o Deus dela. E aí a conversa chega, o assunto chega até Naamã, e Naamã então vai conversar com o rei Ben-Hadad e fala assim e assim, disse aquela menina de Israel. E o rei então, ouvindo, houve um interesse da parte do rei também, já que esse Naamã era alguém bem conceituado, era um homem acostumado a muitas batalhas e a muitas guerras, e certamente deu grandes vitórias para esse reino. E aí o rei então fala, o texto então vai dizer, levou também, versículo 6, ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Queridos, nós temos aqui um rei que recebe a carta de outro rei, e este rei que envia este servo Naamã para que o rei de Israel o curasse. Nenhum e nem outro, principalmente se tratando de Ben-Hadad, ele não sabia quem era, ele não sabia o poder de Deus. Lá em Israel estava este rei Jorão, que apesar de conhecer a Deus, mas se você conhecer um pouco da história do Reino do Norte, você vai saber que era, ainda que fosse da nação de Israel, mas foi uma das tribos e uma das partes de Israel que deu mais trabalho por aqueles dias, porque eram insubmissos e pecadores, sem temor a Deus, e salvo um ou dois reis que se passarem todo esse período dos reis do norte, o resto, todos eles, desobedeceram ao Senhor. E este rei aqui não foi diferente também, não tinha comunhão com o Senhor. E quando essa carta chega, ele não teve a mesma percepção que aquela menina teve. É bem claro aqui a forma como ele reage, rasgando as suas vestes. Isso era um costume da época, quando alguma coisa saía do controle, quando a pessoa estava recebendo alguma coisa que não era bem quista ou bem aceita, então era o costume, eles rasgavam as vestes, mas em vez de rasgar as vestes, aqui o rei, ele deveria ter rasgado era o coração dele diante de Deus, ir para o Senhor e apresentar aquela causa, não se indignar a ponto de achar que o rei estava querendo romper, ou usando aquilo como um pretexto para talvez entrar em guerra. Ele não entendeu nada, mas tudo isso por quê? Porque não tinha comunhão com o Senhor. Porque aquela menina tinha comunhão com o Senhor, ela entendeu exatamente o que Deus poderia fazer. Ela foi uma verdadeira missionária naquele lugar, mas ela fez aquilo que cabia a ela. Agora as coisas chegaram na mão deste rei, e aí tudo que ele fez chegou aos ouvidos do profeta Eliseu.
Era o profeta que estava lá, e aí o profeta vai dizer para ele no versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ali estava um homem que tinha comunhão com o Senhor. Ali estava um profeta que andou com Deus, alguém que tinha de Deus e sabia que Deus daria a resposta, que Deus resolveria o problema. Certamente Eliseu, pelo histórico dele, que a gente conhece nas escrituras, Deus já, com certeza já havia falado no coração dele. Não foram poucas as vezes, quando nós lemos, principalmente de Eliseu e do seu antecessor Elias, a gente viu quão grandes maravilhas o Senhor fez e realizou na vida desse profeta, e aonde eles estavam, Deus operava sinais. Então, certamente ele estava ciente de que Deus realizaria um grande milagre. Então ele diz: deixai vir a mim, porque eles saberão que há profeta em Israel. Querido, quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente anda com o Senhor, a gente sabe que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu sei que a gente tem em todo o mundo enfrentado toda essa situação pandêmica, muitas mortes, muitas pessoas queridas nossas que têm partido, e a gente fica um tanto quanto, às vezes, sem entender. A gente às vezes ora, a gente clama por aqueles que estão padecendo, que estão à beira da morte, e às vezes a gente vê o agir de Deus. Deus opera em muitas vidas e as pessoas são restauradas. Outras a gente ora e coloca na mão do Senhor, e a gente está confiando, e aí as coisas não acontecem como a gente imagina. Mas, meus amados, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana. Deus é soberano. Ele é o Senhor da vida, o dono da vida. É Ele que decide sobre todas as coisas. Absolutamente todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus. Então, meu amado, continue crendo que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, seja na vida, seja na morte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, meu amado, não fique apreensivo. Confie no Senhor, dependa do Senhor, creia no Senhor, coloque a sua vida nas mãos dEle, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós o tempo todo. O tempo todo nós estamos guardados. O profeta Eliseu tinha convicção que havia Deus em Israel, e que ele era o servo do Senhor, e que Deus agiria como agiu em outras ocasiões. Então, meu amado, o nosso Deus é o Deus da vida. As nossas vidas, elas estão na mão do Senhor, queridos. Os nossos dias, eles já estão contados diante do Senhor. Tem um texto tão lindo que cada vez que eu leio esse texto no Salmo 139, no versículo 16, eu fico sem palavras diante do Senhor, porque é profundo.
Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meu amado, não tem por que temer. Os meus dias, os seus dias já estão determinados pelo Senhor. Você sabe o que é isso? Já está escritos no livro do Senhor, no livro da vida. Há um livro no céu, e os nossos dias, todos eles já estão determinados. Então, não temos o que temer. Nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé é o nosso Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. A nossa vida está nas mãos dele. E o profeta então aqui ele diz: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O versículo 9 vai nos dizer: veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Queridos, o lavar-se 7 vezes, nós não temos aqui alguma coisa, não era o fato de Naamã ser lavado nas águas do Rio Jordão que curaria Naamã. Não isso. Não é descer as águas 7 vezes de uma forma, como uma maneira mística, né? Não é isso. Ele seria curado porque é Deus que cura. Quem curaria Naamã seria Deus. Porque o que um rio poderia fazer, o que as águas de um rio poderia fazer para limpar uma doença tão terminal como era a lepra naqueles dias? Era o poder de Deus, unicamente o poder de Deus que faria isso. Então, a nossa confiança não pode estar nessas coisas, e a gente tem visto tantas coisas hoje nos dias atuais, né? Pessoas que fazem, né, uma série de coisas místicas e atribuem a isso poder, mas o poder não está num copo d'água, não. O poder não está em água que é trazida de Israel. Não, isso não tem poder para curar ninguém. Quem cura é o Senhor. É o Senhor. O nosso Deus, esse sim, tem todo o poder para curar qualquer coisa, porque Ele é poderoso. Então, o Eliseu, quando ele diz: faça isso, lave-se 7 vezes. Mas acontece algo interessante aqui. O Eliseu, Naamã, fica indignado. Por quê? Ele esperava uma outra atitude do profeta. Na verdade, ele esperava que o profeta fosse até ele e colocasse a sua mão sobre a lepra e fosse curar, e aí haveria a cura. Veja como a pessoa não tem entendimento, né? Naamã não tinha conhecimento de Deus, era um pagão e era orgulhoso, porque quando ele recebe essa notícia, ele vai embora, ele pega, né, e sai e vai embora indignado, porque ele esperava, né, o texto no versículo 11 vai dizer, né, Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Aí ele diz: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Ele estava, Naamã era alguém acostumado por causa
de todo o seu poder, de todo o seu prestígio. Era alguém que estava acostumado a grandes vitórias, às grandes guerras, e quando eles retornavam de suas guerras, eles voltavam, e era recebido com aplausos. Era assim o costume da época. Ele era um general, acostumado a grandes louvores, e achava então que com Deus as coisas iriam acontecer assim. Ele chega para falar com o profeta, e o profeta diz isso, e ele sai extremamente indignado. Então, o sentimento dele é um sentimento de alguém que esperava mesmo, era espetáculos, era algo dramático, era alguma coisa que os holofotes fosse direcionado para ele, mas com Deus as coisas não funcionam assim. A soberba, o orgulho, não tem nada a ver com Deus. Deus, ainda que sendo o eterno, o Criador do universo, o Senhor da vida, o Criador de tudo, mas Deus, o perfil dele não é de orgulho e nunca foi. E no orgulho Deus não opera. Muito pelo contrário, Deus abate os soberbos, os orgulhosos. E aí o Naamã, ele sai indignado e vai embora. E aí é interessante que quando ele vai embora, os seus oficiais vão até ele e vai conversar com ele e vai dizer para ele: olha, por acaso, se o profeta não tivesse dito alguma coisa difícil, você não o faria? Já que ele disse apenas vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E aí esse homem, ele se dobra, e aí ele vai e desce e mergulha no rio Jordão. Veja o versículo 14, o que diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante ou conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Você pode imaginar? Você pode imaginar o que funciona com Deus, queridos? É a obediência. A obediência é onde Deus opera. Este homem, ainda que um pagão, ainda que um incrédulo, mas Deus estava trabalhando na vida desse homem. Deus estava trabalhando na vida desse homem. Olha, é tão interessante, a hora já se foi, mas se você ler no início, no versículo 1, o texto vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem de Deus, grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Olha o que diz daqui o versículo, a parte B desse versículo: porque por ele, quem? O Senhor dera a vitória à Síria. Deus já estava trabalhando na vida desse homem, porque por meio desse homem, o Criador do céu e da terra, mesmo ele sendo um incrédulo, um pagão, Deus dera a vitória à Síria. Ou seja, Deus usou até mesmo essa nação pagã para, de alguma forma, até ser como um chicote para a nação de Israel e para aqueles povos ao redor, as demais nações. Então Deus já estava trabalhando na vida desse homem, sequer ele sabia disso, e as vitórias que ele teve não foi por causa do braço forte dele, mas o Senhor dera a vitória. O texto é bem claro, o versículo 1 aqui do capítulo 5. Lá na frente, Deus estaria alcançando a vida desse homem. E olha, queridos, isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus, 800 anos depois, vai falar sobre esse fato. Lá em Lucas
o Senhor Jesus vai falar para os religiosos da época que Deus enviou o profeta Eliseu para falar com Naamã. Olha só. Então nós estamos diante de um texto que foi escrito, e nós temos o próprio Senhor Jesus, quase 1000 anos depois, dando o aval de que isso aqui era um fato real. Então nós estamos diante de algo muito maravilhoso. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle, e Deus queria salvar a vida desse homem. E veja que quando ele então desce, ele então sai das águas, e ele vai dizer: voltou o homem de Deus, isso no versículo 15, tá? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Meu amado, Deus é aquele que opera, Deus é aquele que salva, e Deus salva. O amor de Deus é um amor que se estende a todas as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos venham, se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Estava alguém aqui que não conhecia a Deus, mas agora ele reconhece que não há outro Deus senão em Israel. E aí ele vai até o profeta Eliseu, e ele, feliz da vida, e chega até ele com vários presentes e querendo dar ao profeta tudo aquilo, e o profeta diz para ele que não quer nada daquilo. Ele não quis nada daquilo. O profeta simplesmente diz para ele que não aceita nada daqueles presentes. E aí o Naamã vai e diz: se não queres, isso no versículo 17, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí o versículo 18 vai dizer: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha que de encurvar na sua casa, na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Queridos, esse homem entendeu tão bem o que Deus fez, e entendeu tão profundo quem era Deus, que ele faz uma coisa que até que a gente não entende muito bem, quando ele oferece os presentes para Naamã, para Eliseu não aceita. Aí ele vai e diz: olha, então faz o seguinte, que a teu servo seja dado levar cargas de terra de 2 mulos. O que é estranho isso para nós, mas na cultura deles é assim: ele ia levar aquela terra de Israel para a terra dele, e chegaria lá e ia fazer um altar para oferecer os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Era isso, isso que iria acontecer, Mas olha só o que acontece. Ele entendeu tão bem o que estaria a fazer, que ele vai dizer: olha, quando o meu senhor, aí ele vai falar do rei Ben-Hadad, tiver que ir no templo para adorar, e por causa ele tinha que acompanhar o rei, então ele vai dizer: olha, que o Senhor me perdoe, porque na hora que ele fosse dobrar diante daquele ídolo, parafraseando o que ele disse, ele vai se encurvar na minha mão, e eu vou ter que
descer junto, mas nisso me perdoe o Senhor, a teu servo. E aí, o que nós temos aqui é alguém que entendeu exatamente que agora, daquele dia em diante, a vida dele não seria mais a mesma, que ele serviria ao Senhor e viveria tão somente para o Senhor. E aí o profeta Eliseu vai dizer para ele, versículo 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Queridos, Eliseu era alguém que temia o Senhor, que andava com o Senhor, e ele entendeu muito bem, que aquele homem compreendeu quem era Deus e o que Deus fez na vida dele, e ele nem disse nem que sim e nem que não, que ele não deveria levar a terra para a sua nação, e também não disse para ele que também ele não deveria, se dobrar naquele momento. Isso me faz lembrar que não é o lugar, queridos, não é as quatro paredes como nós estamos aqui. É muito bom estar aqui, e a gente sabe muito bem que isso nos faz muita falta por causa da comunhão, do estar junto, mas não é as quatro paredes. Eu acho que está ficando muito claro para nós no decorrer desses anos, que quem tem comunhão com o Senhor, quem ama ao Senhor, vai servir ao Senhor em qualquer lugar, na sua casa. Claro que este lugar, ele é necessário, porque é aqui onde nós aprendemos uns com os outros, é aqui onde nós somos ensinados a conviver, e esse ambiente, ele é necessário, mas não é o lugar. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana, ela quando indaga ao Senhor Jesus: vocês que são judeus dizem que é no templo que se deve adorar, mas nós que somos samaritanos dizemos que é no Monte Gerizim. Aí Jesus vai dizer para ela: mulher, a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, Deus está procurando pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode ser um exemplo de que é um filho de Deus em qualquer lugar. Só lembrar da menina, estava escravizada, vivendo numa terra distante, mas ela sabia quem era o Deus dela. Ela, naquele lugar, naquelas condições, ainda assim, ela fez aquilo que tinha que ser feito para alguém que servia a Deus. Ela deu um exemplo de fidelidade a Deus. Tudo que Deus espera de mim e de você é que nós, por onde quer que passemos, sejamos uma carta lida do Senhor. As pessoas vão olhar para você e para mim e vão saber que você serve a um Deus diferente. É isso, meu querido. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola. Você pode ser um missionário, você pode ser alguém que faz uma declaração e uma profissão de fé no seu Deus. É esse tipo de pessoa que Deus está esperando, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Meu amado, era essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Você que está em casa nesse momento, que o Senhor esteja confortando o seu coração, que essa palavra ela tenha, no nome do Senhor Jesus, atingido o propósito de edificar, de consolar, de trazer instrução para a sua vida. Que você, meu amado, que está em casa, tenha uma semana abençoada. Vocês, meus amados, também, que Deus nos dê uma semana, e que nessa semana a gente possa estar com os nossos olhos em Deus, que as nossas atitudes, o nosso comportamento, seja ele única e exclusivamente para o louvor da glória de Deus.
Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.